E João 3,16 diz exatamente isso. Veja aí na sua Bíblia. Porque Deus o que? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Queridos, esse amor de Deus por cada um de nós, através de Jesus Cristo, nos dá acesso, nos dá a oportunidade de nós estarmos na presença de Deus. E o importante é que Jesus, quando ele veio com um propósito. Qual foi o propósito, pastor? Perdoar todos os nossos pecados, seja ele qual for. Como você sabe, não tem pecadinho, não tem pecadão, tudo é pecado. Mas para todo pecado existe a graça do Senhor, a não ser se for blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Mas quantos são os erros de cada um de nós, que às vezes nós cometemos, e às vezes nos colocamos um fardo sobre isso. Por exemplo, existem pessoas que não oram, por quê? Porque elas acham que elas são pecadoras demais, elas são totalmente indignas. Tem pessoas que deixam de vir para a igreja porque ela olha para ela, nossa, mas eu realmente não tenho jeito, eu não tenho solução, eu sou uma pessoa muito ruim. Quantas pessoas elas se afastam do amor de Deus por uma mentira do diabo? Porque o diabo ele quer exatamente isso, que nós venhamos nos condenar de uma tal maneira ao ponto de sair da presença de Deus. Fala assim para o teu irmão, por isso que Deus, diga para ele, fala assim, por isso que Deus te deu Jesus. Por isso que Deus ele nos deu Jesus, justamente para que a gente possa viver esse amor de Deus, essa graça, essa misericórdia. Mas só que se existe algo que nós precisamos aprender a cada dia a fazer, é reconhecer os nossos erros, é confessar os nossos pecados e pedir perdão para o Senhor. O pecado, ele não pode fazer parte do nosso dia a dia. Sabe aquele gatinho, aquele pet que todos os dias você precisa alimentar ele, senão ele morre? Não. O pecado não é um pet. O pecado não é um gatinho bonito, não é um cachorrinho bonito que nós temos obrigação de alimentar ele, não, pelo contrário. O propósito de Deus, através de Jesus para a nossa vida, é justamente que a gente receba esse perdão, receba essa graça, mas que a cada dia a gente possa matar esse pecado, esse desejo, esse sentimento maligno que muitas vezes quer destruir o nosso relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia lá no Salmo 32, para nós meditarmos, Salmo capítulo 32, versículo 1 em diante. Eu vou ler aqui com você, para acompanhar a leitura, ficar mais prática, Salmo 32, versículo 1, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele cujo o quê? A transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Como assim, pastor, coberto? Ninguém sabe do pecado, está escondido, ninguém ouviu, a gente vai conviver com esse pecado pelo resto da vida, não. Os nossos pecados, eles são cobertos, ou seja, apagados, através de quem? Através de quem? Através de Jesus. Versículo 2 diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não o quê? Imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Versículo 3: quando eu guardei silêncio, envelheceram o quê? Os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Versículo 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. O salmista está falando que enquanto ele ficava ali, com seu pecado de estimação calado, vivendo, empurrando com a barriga, aquilo secava os seus ossos, ou seja, aquilo ali machucava a sua alma, feria o seu corpo, a sua vida, o seu estilo de vida. Mas ele, no seu espírito, na sua alma, ele entendeu que algo era necessário. O que era necessário?
confessar. Dizer, olha, meu Deus, realmente os meus pecados estão acabando comigo, estão machucando a minha alma, estão acabando com a minha vida. Ou seja, esse confessar a Deus é justamente duas coisas. Primeiro, é o fato de você e eu não querermos mais viver com esse pecado. E a segunda coisa é nós entendermos que Deus é aquele que nos ama, é aquele que nos perdoa e é aquele que quer tirar de nós toda a condenação, todo o fardo, toda a doença, todo o mal, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Fala assim com o teu irmão, se tiver pecado, diga para ele, tem que confessar ao Senhor, diga para ele. Nós temos que confessar, porque nós somos falhos, irmãos. Nós somos pecadores, nós temos uma tendência muito grande a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E se nós queremos agradar ao Senhor, nós temos que falar com Ele. Fala assim com o teu irmão, foi Deus que te criou, diga para Ele. Foi Deus que te formou, diga para Ele. Então Deus, Ele é o nosso fabricante, Ele sabe de nós, Ele sabe ao nosso respeito, Ele sabe da nossa vida. É melhor nós falarmos para o Senhor aquilo que talvez queira, sabe, nos machucar, queira nos destruir, queira criar raiz na nossa alma, no nosso coração, do que a gente criar um conceito totalmente errado, mentiroso, de achar, não quer saber, eu sou assim mesmo, a carne é fraca, mas eu não tenho jeito, um dia quem sabe, mas um dia eu vou mudar. Não, a gente não muda. A gente não muda com facilidade. Na verdade, existem coisas que sozinhos nós nunca vamos conseguir mudar, mas Deus é conosco. Amém? Fala assim com o teu irmão, Deus é contigo, diga para ele. Deus é com cada um de nós. Então, se você percebe que existe uma batalha, sabe, espiritual, física, emocional, uma batalha que já está atrapalhando a tua vida financeira, o teu casamento, a tua vida espiritual, fala assim com o teu irmão, está na hora de confessar, diga para ele. Diga assim para ele, está na hora de confessar, diga para ele, para quem pode te ajudar. Deus pode nos ajudar. Deus pode nos ajudar, amém, igreja? Lá em João capítulo 1, primeira epístola de João capítulo 1, veja lá na sua Bíblia, para nós meditarmos juntos. Primeira epístola de João capítulo 1, a gente pode ler do versículo 6 em diante. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 6, quem achou, diga amém? Diz assim a palavra de Deus, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha aqui para mim rapidinho. Eu já preguei outras vezes aqui dizendo que relacionamento com Deus tem que ser sincero, verdadeiro. Não são palavras convenientes. Quando a gente olha e fala com Deus, as palavras não podem ser convenientes. Como assim? Eu vou falar para agradar. O pastor está gordo, aí você olha, pastor, o senhor está magro, né? Ou seja, uma palavra conveniente para me agradar. Fala assim com o teu irmão, como o pastor pode, diga para ele. Fala assim, com o pastor até pode, diga para ele. Mas fala assim com o teu irmão, mas com Deus não adianta. Sabe aquela oração bonita, né? Senhor, né? Tu sabes, o céu, a glória, né? Não adianta, irmão. Não adianta. Eu estou com Deus, Deus é comigo. Mas está tudo errado? Não. Precisa dar um ajuste aí. Precisa dar uma melhorada, como diz o texto. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos o quê? Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos o quê? Nos purifica de todo pecado. Ou seja, quando nós procuramos andar em comunhão com o Senhor, até o nosso relacionamento com as pessoas muda. Não é dizer que tudo que a gente faz, o que a gente fala, tudo que as pessoas fazem a gente concorda, ou seja bom, nada disso. Mas muda, porque às vezes muito do estresse do dia a dia,
do aborrecimento, da briga, do ressentimento, da mágoa, da falta de perdão, é falta de estar em comunhão com Deus. Por isso que é importante nós estarmos em comunhão com o Senhor. E uma das melhores maneiras de nós estarmos em comunhão com Deus é confessar, é falar: meu Deus, olha, eu estou aqui, perdoa, eu não quero mais agir dessa maneira, eu não quero mais fazer isso. Ou seja, meu Deus, eu estou nessa área, eu estou numa batalha nessa área, eu estou numa guerra espiritual. É estar em comunhão com o Senhor, porque é Deus que nos dá a vitória. Amém, igreja? É Deus que nos abençoa, nos guarda, nos protege. É Deus que abre as portas. É Deus que é o dono da nossa vida. Amém?